Mal era ele sair explorando, correndo feito um maluco para demarcar o território, mas dessa vez não. Ele não se afastava das pernas do Gabriel, ficava com o rabo baixo, quase entre as patas, e soltava uns latidos curtos, abafados, na direção da mata. Ele não latia para um ponto específico, mas para a linha das árvores como um todo, como se a floresta inteira fosse uma ameaça. "Que foi, garoto?" Gabriel falou, dando um afago na cabeça dele. "Sentiu o cheiro de alguma capivara?" A gente riu. Comentou que talvez o cachorro estivesse só estranhando o lugar novo. Sabe como é? A gente sempre acha uma explicação lógica para tudo. Terminamos de armar o acampamento e a inquietação do Billy acabou ficando em segundo plano. Um detalhe estranho que a gente escolheu ignorar, pelo menos por enquanto. A noite caiu. De uma vez, como sempre acontece quando se está longe da cidade, não tem aquele lusco-fusco demorado. O céu apaga e pronto. A gente acendeu uma fogueira. O Gabriel abriu a garrafa térmica com café e o Samuel, como sempre, pegou o violão para arranhar umas músicas que todo mundo sabia cantar errado. O clima era bom, leve. O único que não relaxava era o Billy. Ele ficava deitado perto do fogo, mas com as orelhas em pé, atento a cada estalo de galho que vinha da escuridão em volta da gente. Depois de umas horas de conversa fiada, reparei que as chamas estavam ficando fracas. Falei que ia pegar mais lenha. Durante a tarde, eu mesmo tinha catado um monte de galhos secos e grossos e tinha feito uma pilha arrumadinha perto de uma árvore a uns 10, talvez 15 passos do nosso acampamento. Eu lembrava perfeitamente do lugar. Tinha o suficiente para durar a noite toda e ainda sobrar. Só que quando eu cheguei no local, não tinha nada. O chão estava limpo, limpo mesmo, como se eu nunca tivesse empilhado um único graveto ali. Voltei para a roda de amigos, passando a mão na nuca confuso. A primeira coisa que pensei, claro, foi que era uma brincadeira. "Tá, já deu. Podem devolver", eu disse, olhando principalmente para o Samuel, que era o mais palhaço do grupo. Ele parou de tocar o violão e me olhou com uma cara de quem não estava entendendo nada. "Devolver o quê, doido? A lenha? A pilha de lenha que eu deixei ali?" Insisti, apontando para a árvore. "Sumiu!" Gabriel se levantou sério e foi até lá comigo, iluminando o caminho com a lanterna. Ele varreu o chão com um facho de luz. Nada. Nem o chão parecia remexido. Era como se a minha memória daquela pilha de madeira fosse uma invenção. "Matias, você não deixou em outro lugar?" Ele perguntou com aquele tom calmo que às vezes me irritava. "Tenho certeza que foi aqui, Gabriel. Eu não sou maluco." Foi a Brígida que cortou a discussão com a voz um pouco mais baixa. "Gente, o fogo vai apagar." Aquilo resolveu. Não podíamos ficar no escuro total. Não tinha jeito. A gente ia ter que entrar um pouco na mata para catar mais galhos. Eu me senti um completo idiota, mas também era minha a responsabilidade de resolver. Eu, a Brígida e o Samuel nos prontificamos. Vendo a gente pegar as lanternas, Gabriel estalou a coleira no pescoço do Billy, que choramingou baixo. "Esperem, eu vou junto." E assim, nós 4, com o cachorro visivelmente contrariado, deixamos a segurança da fogueira e entramos na escuridão fechada da mata. A gente não andou nem 5 minutos para dentro da mata e a atmosfera mudou completamente. A luz fraca da nossa fogueira desapareceu atrás de nós e a escuridão pareceu ficar mais grossa, como se tivesse peso. O ar ficou mais frio e o som dos grilos e cigarras que a gente ouvia do acampamento simplesmente morreu. O único barulho era o dos nossos próprios pés, esmagando as folhas secas no chão. Pelo menos foi o que eu pensei no começo. Gabriel ia na frente com a lanterna mais forte, varrendo o facho de luz de um lado para o outro. O Billy andava com o corpo abaixado, colado na perna dele, tão tenso que parecia uma mola prestes a disparar.
Eu vinha logo atrás com a Brígida e o Samuel fechando a fila, e foi quando ouvimos um estalo alto, inconfundível, de um galho grosso se partindo em algum lugar à nossa direita. Todos nós paramos no mesmo instante, congelados. Gabriel virou a lanterna bruscamente na direção do som, mas o círculo de luz só revelou mais árvores, mais cipós, mais escuridão. Deve ser um tatu, alguma coisa assim, Samuel sussurrou, mas soou mais como uma pergunta do que como uma afirmação. Ninguém respondeu. Continuamos a andar, mas agora o silêncio era diferente. Era um silêncio pesado, carregado de uma atenção que nenhum de nós queria ter. E os ruídos continuaram. Não eram mais tão claros, eram mais sutis, um arrastar de folhas que não batia com o ritmo dos nossos passos, um estalo suave bem à esquerda, quase fora do alcance da audição. Era a sensação horrível de que tinha mais alguém caminhando conosco, se mantendo com um jeito assustador, sempre no limite da escuridão, onde a nossa luz não chegava. Foi aí que o Billy começou a rosnar. Não era um latido de alerta, era um rosnado baixo que vinha do fundo do peito, que vibrava no peito do animal. O pelo das costas dele estava todo arrepiado e Gabriel precisava segurar a coleira com as duas mãos porque o cachorro fazia força querendo avançar para o breu. A gente já estava juntando alguns galhos caídos, cada um com um feixe desajeitado nos braços, quando a Brígida agarrou meu cotovelo com uma força que me assustou. A mão dela estava gelada. "Matias!" ela sussurrou, e a voz dela quase não saía. "Tem alguém parado ali." Meu corpo todo se arrepiou, mas eu tentei manter a calma. "Onde, Brígida?" "Ali," ela apontou com o queixo, "atrás daquela árvore mais larga. Tá só olhando pra gente." Samuel, que estava mais perto, apontou a lanterna de mão dele para onde ela indicava. A luz forte e branca lavou o tronco da árvore, as samambaias em volta, a terra escura. Não tinha absolutamente ninguém ali. "Não tem nada lá, Brígida. Você tá nervosa", disse Samuel. Mas a voz dele também falhou um pouco no final. Continuamos por mais uns metros. O clima agora era péssimo. Ninguém mais falava. A gente só queria pegar o mínimo de lenha para não passar a noite no escuro e dar o fora dali. Foi quando o próprio Samuel parou de repente, me fazendo trombar nas costas dele. "Merda!" ele ofegou. "Eu vi, eu juro que eu vi. Tinha um vulto ali entre aqueles dois troncos." Gabriel, já sem paciência, virou a lanterna principal para o lugar indicado, e de novo a luz potente só encontrou a mata vazia e indiferente. Eu era o único que não tinha visto nada. Para os meus olhos era só a escuridão normal de uma floresta à noite, mas meus dois amigos estavam apavorados e o cachorro agia como se estivéssemos cara a cara com um predador. Eu tentava me apegar à lógica, à sugestão do medo, mas uma dúvida fria já estava começando a aparecer na minha cabeça. Alguma coisa estava muito errada. Eu não sei o que deu em mim. Talvez fosse uma tentativa idiota de bancar o corajoso. Ou talvez eu só quisesse acabar com aquela situação o mais rápido possível. Eu estava com medo, é claro, mas a minha teimosia era maior. Juntei o máximo de lenha que consegui carregar nos braços e falei com uma firmeza que eu não sentia. "Chega, já temos o suficiente. Vamos voltar." Fiz questão de ir na frente como se quisesse provar um ponto, uma estupidez completa. Eu sei disso hoje. Gabriel e o Billy vinham logo atrás de mim e depois a Brígida e o Samuel, praticamente andando colados um no outro. A gente andou talvez uns 20 metros no caminho de volta. O rosnado baixo do Billy tinha se transformado num choro fino, agoniado. E foi nesse momento que eu vi. Não foi como os outros tinham descrito. Não era uma pessoa se escondendo. Foi um movimento completamente errado no canto do meu olho. Eu parei de andar no mesmo instante. Entre duas árvores grandes a uns 30 metros de nós, uma sombra se formou. Era alta, mais alta que um homem comum. E era fina, fina demais, de um jeito que não parecia natural. Ela não se escondeu de nós. Ela apenas ficou lá,
Uma silhueta perfeitamente recortada contra a escuridão mais profunda, uma mancha ainda mais escura que o próprio escuro. Então, ela se moveu de novo. E foi esse movimento que quebrou a minha lógica, que quebrou alguma coisa dentro de mim. Ela não andou, não correu, ela deslizou. A figura se deslocou daquela árvore para outra, uns 5 metros ao lado, numa fração de segundo, sem fazer um único som. Foi um movimento liso, impossível, como se fosse fumaça preta escorrendo por uma parede invisível. Ela repetiu o gesto, se aproximando. Deslizava de um tronco para outro, um vulto alongado que parecia se esticar e se contrair. Cada vez que parava, eu sentia como se um par de olhos estivesse fixo em mim, mesmo que eu não conseguisse ver rosto, feição, nada. A lenha que eu carregava despencou dos meus braços, fazendo um barulho seco que quebrou o silêncio. Gabriel, percebendo que eu tinha travado, perguntou com a voz trêmula: "Matias, você viu?" Eu só consegui balançar a cabeça, confirmando. Eu não conseguia falar. Parecia que o ar tinha sumido. Ao meu lado, ouvia a Brígida soltar um som engasgado, um soluço de pavor. Ela tentou gritar, mas o que saiu foi um chiado agudo e fraco. Todos nós estávamos assim, presos. A gente queria correr, gritar, fazer qualquer coisa, mas nossos corpos simplesmente não obedeciam. A figura parou atrás de uma última árvore, perigosamente perto de nós. A gente só via a silhueta nos observando da escuridão. Os segundos pareciam não passar nunca. Então, uma voz rasgou o silêncio. Foi o Gabriel. "Corram agora!" A ordem dele foi o que quebrou a nossa paralisia. O instinto de sobrevivência finalmente deu um pontapé no nosso cérebro. Ninguém pensou, ninguém olhou para trás, a gente só correu. Corremos de um jeito desesperado, tropeçando em raízes, com galhos finos arranhando nosso rosto e braços. O único som do mundo era o da nossa respiração ofegante, o barulho dos nossos pés esmagando o chão da floresta e os latidos frenéticos e apavorados do Billy, que corria por sua vida junto com a gente. A gente saiu da mata como um bando de animais assustados, tropeçando para dentro da clareira, ofegantes, sujos de terra. Corremos até a fogueira, que a essa altura era só um montinho de brasas vermelhas e pulsantes. Por vários segundos, ninguém conseguiu falar. Ficamos ali curvados, com as mãos nos joelhos, tentando puxar o ar com o pulmão queimando, tentando entender se aquilo tudo tinha sido real. Foi o Gabriel quem levantou a cabeça primeiro. Ele apontou a lanterna para o lado do nosso acampamento e todos nós olhamos na mesma direção. A lenha estava lá, mas não estava apenas lá. Estava empilhada, perfeitamente empilhada, de um jeito que nenhum de nós faria. Os galhos estavam alinhados por espessura, do mais grosso ao mais fino, formando um retângulo perfeito. Era uma pilha muito mais organizada do que a minha, quase decorativa. Aquilo não era um alívio, era uma zombaria, era um recado terrível. A criatura não nos atraiu para a mata por um motivo qualquer. Ela estava brincando com a gente. Ninguém falou uma palavra. O que poderíamos dizer? A prova de que não estávamos loucos estava bem ali, na forma daquela pilha de madeira impossível. O pânico da corrida deu lugar a uma confusão gelada que era quase pior. O Billy, que tinha se acalmado por um instante, voltou a rosnar. Aquele mesmo rosnado baixo, vibrante, direcionado para a escuridão da qual tínhamos acabado de fugir. Gabriel se ajoelhou ao lado dele, a mão no pelo do cão. "Calma, garoto, calma, tá tudo bem agora." E foi nesse exato momento que aconteceu. Foi rápido, rápido demais para o cérebro processar. Ouvimos um único som vindo da escuridão. Não foi uma briga, não foi um rosnado de ataque, foi um ganido. Um ganido curto, agudo e terrivelmente abafado, como se uma mão gigante tivesse tapado a boca do cachorro no meio do latido. E esse som foi seguido por um estalo úmido, um barulho molhado de algo se partindo com violência. E então, um silêncio absoluto. "Billy!" Gabriel chamou.
A voz dele subindo uma oitava, já quebrando em pânico. Ele apontou a lanterna para o lugar onde o cachorro estava, a 1 ou 2 metros dele. Não havia nada. O chão estava vazio. Corremos até lá, caída sobre as folhas. Secas, encontramos a coleira de couro do Billy, arrebentada. Não parecia cortada, mas estourada, como se tivesse sido arrancada com uma força absurda. E ao lado dela, uma poça escura e grossa começava a se formar no chão da floresta. Um rastro de sangue saía dali e se arrastava em direção à linha das árvores, sumindo na escuridão depois de uns poucos metros. Ninguém gritou, ninguém chorou. Acho que o choque foi grande demais para permitir qualquer reação normal. Gabriel ficou de joelhos na terra, olhando para a coleira quebrada na sua mão, repetindo o nome do cachorro em um sussurro que mal se ouvia. A gente não discutiu. Em um silêncio robótico, desmontamos as barracas, jogamos tudo de qualquer jeito dentro da caçamba da Saveiro e fomos embora no meio da madrugada, deixando para trás a fogueira morrendo e aquela pilha de lenha perfeitamente arrumada como uma prova bizarra do que tinha acontecido. Nossa amizade, que parecia tão forte, simplesmente se desfez depois daquela noite. Gabriel nunca me culpou em voz alta, mas eu via no olhar dele. A culpa era minha. Fui eu quem se preocupou com a lenha. Fui eu quem iniciou aquela caminhada para a morte. Até hoje, Dom, quando eu fecho os olhos no silêncio do meu quarto, eu ainda consigo ouvir. Não é o meu medo, não são os gritos dos meus amigos. O que eu ouço é aquele ganido curto e abafado e o som úmido e final de algo se quebrando na escuridão. Relato 5. Isso aconteceu há alguns anos, quando eu ainda era do exército. Eu tinha 20 e poucos anos. Achava que entendia como o mundo funcionava. A gente foi mandado para uma área de mata fechada, bem isolada, para uma missão de reconhecimento. A informação que chegou para nós era de atividade de extração ilegal de madeira na região. Gente que não costuma ser muito amigável com visitas. Meu nome é Matias. Naquela época, eu fazia parte de um grupo pequeno. Tinha o Sargento Lima, um sujeito duro, casca grossa mesmo, mas um líder justo, o Gomes, que falava mais que todo mundo junto e tentava fazer piada de tudo para aliviar o clima. E o Dário, um recruta novato, um garoto quieto que parecia sempre um pouco assustado com tudo. A caminhada foi pesada, o ar grosso, úmido e o cheiro de terra molhada e folha podre grudava na gente. É o tipo de lugar onde o silêncio nunca é completo, sabe? Sempre tem um inseto, um bicho, alguma coisa se mexendo no meio do mato. Já existia uma tensão entre nós. E não era só pela possibilidade de dar de cara com os madeireiros, era o lugar. A mata tem um jeito de te observar que te deixa desconfortável. Lá pelo meio da tarde, o tempo virou de um jeito que não estava no roteiro. O céu, que já era cinza, ficou quase preto. A primeira gota de chuva que caiu foi um pingo pesado, um aviso. Logo depois a coisa desabou. Não era uma chuva, era um dilúvio. Em questão de minutos, a trilha que a gente seguia virou um riacho de lama. Lima levantou a mão, o sinal conhecido para parar. A voz dele mal passava pelo som da água caindo com força nas folhas. Não dá para seguir assim. Vamos montar acampamento aqui e esperar essa água baixar. Ele apontou para uma clareira pequena, um pouco mais elevada que o resto do terreno. Ninguém discutiu. A gente só queria sair daquele aguaceiro e ter um lugar pelo menos um pouco seco para passar a noite. Montamos tudo no automático, o mais rápido que deu. Lona esticada entre as árvores. Os ponchos para dar uma proteção extra. O básico. A gente sabia que ia ser uma noite longa. Mal fazíamos ideia do quanto. A chuva não deu trégua, pelo contrário, parecia ficar mais forte a cada minuto. O barulho da água batendo na lona era tanto que a gente mal conseguia conversar, só trocava olhares.
O frio começou a pegar também, aquele frio úmido que entra nos ossos e parece que não sai mais. O sargento Lima, como sempre, tentava manter o protocolo. Ele pegou o rádio para reportar a nossa situação, avisar que a gente tinha feito uma parada forçada. Ele ficou um tempo ali girando o seletor, ouvindo só o chiado da estática. Depois de umas 2 ou 3 tentativas, ele largou o aparelho com raiva na mochila. Que inferno! Ele resmungou mais para si mesmo do que para nós. Não tem sinal de nada. Essa tempestade deve ter apagado qualquer comunicação. Aquilo foi a primeira coisa que abalou a gente de verdade. Uma coisa é estar perdido no meio do mato. Outra, bem diferente, é estar perdido e totalmente incomunicável. A partir daquele momento, a gente estava por nossa conta completamente. Foi aí que a tempestade mudou de característica. Além da água, começaram os relâmpagos. Eram clarões que rasgavam o céu e mostravam, por uma fração de segundo, as árvores se contorcendo com o vento. O som vinha logo depois, um estouro seco que parecia fazer o chão vibrar debaixo dos nossos pés. Estávamos encolhidos, cada um no seu canto, só esperando o tempo passar. O Gomes até tentou fazer uma piada sobre São Pedro estar de mau humor, mas a frase morreu no ar. Ninguém riu. Não tinha mais clima para isso. Foi o Dário, o novato, que viu primeiro. Ele estava olhando fixamente para cima, para a copa das árvores, com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Ele não gritou. A voz dele saiu baixa, um fio de som que foi quase engolido pela tempestade. Sargento, o que é aquilo? Todos nós seguimos o olhar dele. No começo, eu não vi nada além do céu escuro e das cortinas de chuva. Mas aí, um novo relâmpago iluminou tudo, e por aquele instante, eu vi. E depois que eu vi, não. Conseguia mais deixar de ver. Eram luzes, mas não eram relâmpagos, flutuando bem acima das árvores mais altas, onde a chuva caía mais densa, estavam umas esferas de luz. Consegui contar umas 4 ou 5. Algumas tinham um tom esverdeado, quase doente, outras um vermelho que parecia a brasa de um cigarro vista de muito longe. Elas não piscavam como as luzes de um avião. Elas pulsavam devagar, como se estivessem vivas, respirando. Minha primeira reação, meu instinto treinado, foi tentar achar uma explicação lógica. Tinha que ter um drone? Impossível. Nenhum equipamento daqueles voaria numa tempestade dessas. Um helicóptero? Menos ainda. O barulho do motor seria ensurdecedor e nós não ouvíamos absolutamente nada além da chuva e dos trovões. Aquelas coisas, elas eram perfeitamente silenciosas. Ficamos ali, os 4 de pescoço esticado, olhando para cima. O medo ainda não tinha chegado de verdade. O que eu sentia era um espanto profundo, uma confusão tão grande que não sobrava espaço para mais nada. Nada mais fazia sentido. Ninguém dizia nada. O que se pode dizer numa hora daquelas? A gente só olhava e as luzes continuavam lá em cima, imóveis por um momento, pulsando naquele ritmo lento e constante. Parecia que a chuva, o vento, nada daquilo as afetava. Então elas começaram a se mover, e não foi um movimento aleatório, foi organizado. As esferas verdes de um lado, as vermelhas do outro, elas deslizavam pelo céu molhado, com uma suavidade que não era deste mundo. E aí, a coisa mais bizarra aconteceu. Elas começaram a se sincronizar com a tempestade. O relâmpago cortava o céu, e no exato instante do clarão, todas as luzes se juntavam no centro, formando um círculo quase perfeito. A luz do relâmpago morria no céu, e elas se separavam de novo, cada uma voltando para a sua posição original. Outro trovão estourava, e o padrão se repetia, preciso como um relógio. Era uma dança, uma coreografia silenciosa com os elementos da natureza. Não tinha como aquilo ser um acaso. Era uma demonstração de controle, de arrepiar. Gomes, que até então estava mudo, soltou um palavrão baixo, quase engasgado.
Mas que diabo é isso? A voz dele saiu trêmula. O tom de piada tinha desaparecido por completo. O sargento Lima, por sua vez, estava em modo tático, o corpo tenso. Ele se agachou um pouco, a mão instintivamente perto da arma na cintura, mas ele não a sacou. O que ele ia fazer? Atirar em luzes no céu era ridículo. Mantenham a calma, ele disse, mas notei que a voz dele também não estava firme como de costume. Não façam nada, apenas observem. Dário, o novato, estava simplesmente paralisado ao meu lado. Ele tremia visivelmente, não sei se de frio ou de pavor. Provavelmente os dois. Ele só ficava repetindo num sussurro que mal dava para ouvir. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Essa dança macabra durou um tempo, não sei dizer quanto. 5, 10 minutos. Quando você está numa situação dessas, o tempo perde todo o sentido. Para mim, pareceu uma eternidade. A cada relâmpago, a cada pulso daquelas luzes, a sensação de que éramos insignificantes só aumentava. Éramos formigas olhando para algo que não conseguíamos nem começar a entender. E então, o medo de verdade começou. Uma das luzes, uma das verdes, se separou do grupo. Ela parou de dançar com as outras e simplesmente começou a descer devagar, em linha reta, na nossa direção. O movimento era liso, controlado, sem nenhuma oscilação. Ela veio baixando, passando por entre os galhos das árvores mais altas, sem nem sequer balançá-los. O ar ao nosso redor pareceu ficar mais pesado, elétrico. Eu senti os pelos dos meus braços e da minha nuca se levantando. A luz dela ficou mais intensa à medida que se aproximava, e agora eu podia ver que não era só uma luz. Dentro daquele brilho esverdeado, parecia ter algo sólido, uma forma escura, talvez metálica, mas que eu não conseguia focar direito. Ela parou a uns 50 metros do nosso acampamento, talvez um pouco menos, flutuando, silenciosamente acima das árvores mais baixas. Dali, ela ficou nos observando. Não tenho outra palavra para descrever. Eu senti que estava sendo olhado, analisado. A luz que saía dela não iluminava a mata ao redor, como um holofote faria. Era uma luz que parecia se conter, focada apenas em nós. Ninguém respirava. O som da chuva, dos trovões, tudo pareceu sumir. Meu mundo se resumiu àquela esfera verde, pulsando silenciosamente na nossa frente. Foi nesse exato momento que o espanto virou pavor, o puro, porque aquilo não estava só de passagem. Aquilo sabia que a gente estava ali e, por algum motivo desconhecido, tinha interesse em nós. O tempo que aquela coisa ficou parada ali nos encarando foi o mais longo de toda a minha vida. Cada segundo se arrastava, denso. Ninguém se mexia. Um movimento em falso, um barulho mais alto, e o que aconteceria? Eu não queria de jeito nenhum descobrir. A gente estava completamente exposto, vulnerável. Todo o nosso treinamento, nossas armas. Eu olhei para o fuzil ao meu lado e ele me pareceu um brinquedo inútil. Então, do mesmo jeito que começou, acabou. A esfera verde simplesmente se apagou. Não foi um apagar gradual como uma lâmpada diminuindo o brilho. Foi um clique. Num instante, estava lá. No outro, a escuridão tomou seu lugar. Instintivamente, olhamos para cima, procurando as outras. Tinham sumido também. O céu era apenas o céu de uma tempestade outra vez, com os relâmpagos que agora pareciam normais, quase confortáveis em comparação. Fez-se um silêncio pesado entre nós. Era um silêncio diferente do de antes. Não era de espanto, era de puro choque. Foi o Gomes quem o quebrou. Foram embora? Ele perguntou, a voz ainda um sussurro rouco. O sargento Lima demorou a responder. Ele ainda varria a escuridão acima das árvores com o olhar. Parece que sim, disse ele, finalmente se virando para nós. Fiquem alertas. Ninguém dorme esta noite. Vamos fazer a vigia em duplas. Matias, você vem comigo. Gomes e Dário, fiquem juntos. Houve um brevíssimo momento de alívio. Um suspiro coletivo que nem percebemos que estávamos segurando.
A ameaça tinha ido embora. A gente tinha sobrevivido. Mas essa sensação durou pouco. Durou exatamente até a gente começar a ouvir os sons. Primeiro foi um galho se partindo, um estalo alto, seco, que definitivamente não foi causado pelo vento. Forte demais para ser um bicho pequeno, como uma capivara ou um porco do mato. Todos nós gelamos e olhamos na direção do som, para a escuridão densa da mata à nossa esquerda. Lima fez um sinal com a mão, pedindo silêncio absoluto. Ficamos imóveis, prendendo a respiração, tentando captar qualquer outra coisa por cima do som da chuva, que agora era mais fina. E o som veio. Passos. Mas não eram passos de gente, eram pesados, fundos. O som de alguma coisa muito grande afundando e se soltando da lama. Eram lentos, espaçados. Um, depois outro. Parecia que estava circulando o nosso acampamento. O som parava por alguns segundos e depois recomeçava pouco mais para a direita. Estava nos rodeando. A gente trocava olhares desesperados sob a lona. O que quer que estivesse lá fora era grande e estava perto demais. O pavor que eu senti naquele momento foi diferente de tudo. As luzes no céu eram assustadoras, mas eram algo que eu podia ver. Isso era só um som na escuridão. A minha imaginação começou a trabalhar, a preencher os vazios com as piores coisas que eu conseguia pensar. Meu coração batia forte contra as costelas. Eu peguei meu fuzil, não porque achava que ia adiantar, mas por puro reflexo. Ter algo pesado nas mãos me dava uma falsa sensação de controle. Dário começou a chorar baixinho, um choro contido de puro pavor. Gomes, que estava ao lado dele, botou a mão no seu ombro, mais para se acalmar do que para acalmar o garoto. Ninguém disse nada para ele parar. Todos nós estávamos no nosso limite. A noite inteira foi assim. Os passos se afastavam e quando a gente pensava que tinha acabado, eles voltavam, às vezes de outra direção. Não era mais uma observação distante do céu. A coisa ou as coisas desceram e estavam ali conosco na escuridão. A gente sobreviveu àquela noite, mas eu não sei dizer como. Talvez o cansaço extremo tenha vencido o medo em algum momento. Ou talvez a gente simplesmente não tenha dormido. Só sei que a luz cinzenta do amanhecer começou a se infiltrar por entre as árvores, fraca e tímida. Mas foi o suficiente para espantar as sombras, e com a primeira luz, os sons pararam. O silêncio que ficou era pesado, cheio de tudo o que não foi dito durante a noite. A chuva tinha finalmente parado. Só restava um gotejar constante das folhas mais altas. Ninguém parecia ter coragem de sair de debaixo da lona. Foi o sargento Lima, sempre o líder, que se levantou primeiro. Ele espreguiçou o corpo rígido, olhou em volta com o rosto exausto e então ele congelou no lugar. Ele estava olhando para o chão, para a lama no meio da nossa pequena clareira, um lugar que deveria ter apenas as marcas das nossas botas, mas não tinha. Não se mexam, ele disse. A voz baixa e grave, quase um rosnado. Nós nos aproximamos com cuidado, seguindo o olhar dele, e então nós vimos. Atravessando o nosso acampamento, a poucos metros de onde passamos a noite, havia um rastro, pegadas, mas eram diferentes de tudo o que eu já tinha visto na vida em qualquer livro ou manual. Eram enormes, facilmente o triplo do tamanho de uma bota militar e não tinham o formato de um pé. Eram só 3 dedos longos e finos, com que pareciam ser garras na ponta, fincados fundo na lama. O rastro vinha de um lado da mata, passava a uns 4 ou 5 metros de onde a nossa lona estava esticada e sumia do outro lado. Aquela imagem me deu um estalo na cabeça. A coisa não estava só nos rodeando na escuridão. Ela tinha entrado. Tinha caminhado no meio de nós enquanto estávamos encolhidos de medo. Os passos que nos cercavam haviam parado minutos antes, e no silêncio tenso que se formou, não ouvimos sua passagem. Senti um gelo por dentro. Desmontamos o acampamento em silêncio total no automático.
Cada um estava perdido nos seus próprios pensamentos. A caminhada de volta foi um borrão na minha memória. Ninguém olhava para os lados. A gente só queria sair dali o mais rápido possível. Cada estalo de galho, cada sombra que se movia com o vento era motivo para um sobressalto. Quando finalmente chegamos na base, fomos levados direto para uma sala de reunião. Um oficial superior, um major que eu nunca tinha visto antes, nos esperava. O sargento Lima fez o relatório, contou da tempestade, da parada forçada, da perda de comunicação, mas quando chegou na parte das luzes, ele hesitou, procurando as palavras. O major nem o deixou falar, só fez um gesto com a mão, o interrompendo. Nós sabemos o que vocês viram. O relatório de vocês vai constar apenas a tempestade e a dificuldade técnica. Estão terminantemente proibidos de comentar sobre o resto com quem quer que seja. Foi claro? A gente só concordou com a cabeça. Uma ordem é uma ordem. Aquilo me atingiu com força. Eles já sabiam. Aquilo não era uma novidade para eles, era só para nós. Eu continuei no exército por mais 6 meses depois daquilo, mas eu não era mais o mesmo. Eu me pegava olhando para o céu noturno com um calafrio, esperando ver alguma coisa. Eu me sobressaltava com qualquer barulho no escuro. Como você luta contra um inimigo que não entende? Como você defende um perímetro contra algo que ignora as leis da física? Aquele orgulho que eu sentia de vestir a farda, aquela certeza de que eu estava fazendo a coisa certa, tudo isso se esvaziou. Foi substituído por um medo constante e pela certeza de que a gente não era absolutamente nada. Eu pedi baixa, não contei para ninguém o motivo real, inventei uma história sobre problemas de família. É por isso que eu te escrevo, Dom, porque carregar essa história sozinho por tanto tempo é um peso muito grande. Aquela noite na mata não me deixou com uma cicatriz física, deixou algo muito pior. Ela arrancou algo de dentro de mim e eu nunca mais consegui preencher esse vazio. Relato 6. Existe uma história, um peso que eu carrego há mais de 20 anos. Nunca contei isso a ninguém da minha vida atual, nem a minha esposa. Na época, eu era outra pessoa. Meu nome era Frei Augusto. Eu tinha 25 anos. Recém-saído do seminário e achava que entendia alguma coisa sobre fé e o mundo. A verdade, Dom, é que eu estava no escuro por dentro. Cumpria os ritos, rezava as horas canônicas, mas sentia que estava apenas seguindo um roteiro. Havia um silêncio desconfortável onde Deus deveria estar. E eu queria mais do que tudo ouvir alguma coisa, qualquer coisa. Foi por isso que me ofereci para uma missão. A diocese precisava de 2 frades para uma viagem a pé, para atender um punhado de vilarejos esquecidos no interior, lugares onde o padre só aparecia 1 ou 2 vezes por ano. Fui designado para ir com Frei Matias, um homem que já beirava os 60, de poucas palavras, e com uma fé que parecia um trabalho, uma coisa burocrática. Para ele, era um trabalho a ser feito. Para mim, era a última chance de encontrar um sentido naquilo tudo. A jornada era dura. Andávamos desde o nascer do sol por estradinhas de terra vermelha que grudava na barra da batina. O calor era constante e o único som por quilômetros era o canto das cigarras, uma vibração que parecia vir da própria terra. No segundo dia, nossa água estava no fim. Vimos uma casinha simples, com paredes caiadas e um pequeno quintal de terra batida. Um senhor de idade, com a pele curtida de sol, estava sentado num banco na varanda. Pedimos um pouco de água. Ele nos atendeu prontamente, trazendo uma caneca de alumínio cheia de uma água fria, tirada de um filtro de barro. Frei Matias explicou nosso destino. Estamos a caminho do povoado de Santa Rita para a celebração da padroeira. O velho nos olhou, estreitando os olhos. Vão cortar caminho pelo morro? Ele perguntou, a voz meio arrastada. Frei Matias olhou um mapa amarelado e concordou, com a cabeça. Sim, parece o trajeto mais curto. O homem ficou em silêncio por um instante, olhando para o alto da serra que se desenhava contra o céu. Aquele lugar,
Ele começou hesitante. O povo antigo chama de Morro do Choro. Não é bom atalhar por lá. Tem coisa ali que não gosta de prece. É uma mágoa antiga que mora na pedra. Frei Matias deu um sorriso contido, quase paternal. Agradecemos a preocupação, meu filho, mas a nossa fé nos protege de qualquer superstição. Eu apenas concordei com a cabeça, talvez até com um pouco de arrogância. Quem era aquele homem para nos ensinar sobre os mistérios do mundo? Nós éramos os servos de Deus. O erro, dom. O erro terrível já começava ali. Nós ignoramos o aviso. Claro, era nosso dever. A subida do morro era mais difícil do que parecia. Um caminho estreito, espremido entre pedras e uma vegetação mais densa, cheia de espinhos. Lembro de ter notado uma coisa. O barulho das cigarras tinha sumido. Não se ouvia pássaros, nada. Apenas o som do vento passando por entre as rochas, um assobio baixo e constante. E foi então que nós ouvimos. Era o choro de um bebê, um choro claro, forte, ecoando pela encosta. Vinha de algum lugar acima de nós, no meio do arvoredo. Nos olhamos por um segundo. A primeira coisa que pensamos, a mais lógica, foi que alguma moça da região tinha abandonado o filho ali para morrer. Uma tragédia, infelizmente, comum naqueles lugares isolados. Começamos a procurar, chamando, nos enfiando no meio do... Meu coração batia de um jeito esquisito, uma mistura de pena e uma outra coisa, uma agitação que eu não entendia. E fui eu quem o encontrou. Estava deitado num buraco fundo numa rocha grande, como se fosse um ninho. Eu nunca vi uma criança tão bonita. Tinha a pele muito clara, cabelos bem pretos e lisos colados na testa. Quando me aproximei, ele abriu os olhos. Eram de um azul tão escuro que pareciam violeta e pareciam velhos. Pareciam saber das coisas. Não eram olhos de um recém-nascido. Frei Matias o pegou nos braços com cuidado, tentando acalmá-lo. Calma, meu anjo, estamos aqui. Começamos a descer, mas depois de poucos passos, Frei Matias parou, o rosto vermelho de esforço. Nossa Senhora, esse menino, ele pesa demais. Tentei pegá-lo e era verdade. Era um peso absurdo, um peso vivo, como se estivéssemos carregando uma bigorna, não uma criança. Sozinho era impossível. Com muito custo, decidimos colocá-lo de volta no chão, na mesma cavidade de rocha onde o encontramos. No instante em que ele tocou a terra, uma nascente de água limpa brotou ao lado dele e um cheiro fortíssimo de rosas tomou o ar, tão denso que chegava a enjoar. Foi quando a voz veio. Ela não saiu da boca do menino, que estava imóvel. A voz soou direto dentro da minha cabeça, clara como um sino. Esta água lavará as enfermidades do meu povo, vão e curem os necessitados. O que aliviarem na terra será aliviado no céu. Eu e Frei Matias caímos de joelhos. Diante de nós, a pele do menino começou a enrijecer, a perder a cor, a se transformar na textura lisa e fria da pedra molhada. Os traços, porém, permaneceram perfeitos. Em instantes, o que tínhamos ali era uma estátua de um bebê, como se o melhor escultor do mundo a tivesse feito. Eu chorei. Chorei de pura gratidão. O vazio, o silêncio, tudo tinha acabado. Deus havia falado comigo. Eu tinha a minha prova. Carregar a estátua do menino morro abaixo foi uma provação. Ela pesava de um jeito que não fazia sentido. Um peso denso de chumbo, que parecia aumentar ou diminuir, conforme nossa própria fé no milagre vacilava. Levamos o resto do dia nos revezando, sentindo os ombros e as costas reclamarem a cada passo. Mas para nós, aquilo era uma espécie de penitência sagrada. Estávamos transportando uma relíquia, a prova de que Deus tinha agido ali. Chegamos ao povoado de Santa Rita ao entardecer. Era um lugar humilde, umas 30 casas espalhadas por uma rua de terra, uma capela pequena com a pintura das paredes já descascada pelo tempo. As pessoas nos receberam com uma mistura de curiosidade e desconfiança,
Mas quando Frei Matias, com um fervor na voz que eu nunca tinha visto, contou a história do milagre no Morro do Choro e mostrou a estátua, o clima mudou. Eles se aglomeraram, maravilhados, tocavam a pedra lisa, faziam o sinal da cruz. Havia uma fome de esperança nos olhos daquela gente. Instalamos o menino de pedra no altar simples da capela e no dia seguinte organizamos uma pequena comitiva para buscar mais água da fonte. Enchemos 2 grandes cântaros de barro e despejamos tudo em um filtro, também de barro, que ficava na sacristia. A primeira a pedir pela cura foi uma senhora chamada Sheila. Ela era cega desde que se lembrava, e seus olhos eram 2 bolas brancas foscas. Frei Matias lhe serviu um copo d'água com uma solenidade que eu nunca tinha visto nele. Ela bebeu com fé, rezando baixinho. No outro dia, ela entrou na capela aos gritos. Eu estou vendo, Frei, eu vejo a luz. Corremos até ela. Seus olhos estavam diferentes. De fato, a parte embaçada sumiu, dando lugar a um branco liso, polido como mármore, sem íris ou pupila. Era horrível de se ver, mas ela estava em êxtase. Eles estão por toda parte. Ela sussurrava, olhando para os cantos vazios do teto. Os anjos são feitos de luz e de pedra. A família dela chorava de alegria. Sentia a boca secar. Aquilo não me parecia certo. Depois dela, veio um lavrador, Bento, que tinha uma úlcera na perna que nunca sarava, uma ferida feia que manchava. Lavamos o local com a água benta e ele bebeu um copo. Na manhã seguinte, a ferida tinha desaparecido. No lugar, a pele era perfeitamente lisa, sem um pelo, sem um poro, com um brilho pálido e frio. Ficou boa que nem pele de santo. Ele comemorava dando tapinhas no local. O som era estranho, um baque surdo, como se ele estivesse batendo em madeira. Frei Matias estava radiante. Você está vendo, Augusto? É a glória de Deus se manifestando sem barreiras. Mas eu não conseguia compartilhar da alegria dele. As curas eram perfeitas demais, limpas demais. Não pareciam milagres, pareciam correções, como um artesão que alisa tanto uma madeira que ela perde os veios, a textura, a vida, e aquele cheiro enjoativo de rosas agora parecia emanar das próprias pessoas que tinham sido curadas. Eu rezei naquela noite, pedindo a Deus que tirasse aquela dúvida do meu coração. Mas o silêncio que recebi de volta era o mesmo de antes. Em menos de uma semana, a vida em Santa Rita se transformou. O som das conversas nas varandas, das crianças correndo na rua de terra, tudo isso desapareceu. A rotina do vilarejo inteiro passou a girar em torno da capela. Os curados, que já passavam de uma dúzia, não voltaram para suas roças ou seus afazeres. Passavam o dia inteiro ali em uma vigília silenciosa. Varriam o chão com uma lentidão metódica. Lustravam a estátua do menino com uma devoção que arrepiava. Às vezes, começavam a cantarolar todos juntos, uma melodia sem palavras, zumbido baixo e constante que parecia vibrar nas paredes. Seus rostos tinham uma paz que não era humana. Era a paz de uma paisagem, de uma rocha. Eles se tornaram os guardiões da fonte e da estátua, e a devoção deles era possessiva. Eles me observavam, meus movimentos, minhas hesitações. Eu não tinha bebido da água e eles sabiam. Um dia tentei argumentar com Frei Matias. Matias, olhe para eles, eu disse a voz baixa, urgente. Não há alegria aqui, não há vida. Eles foram esvaziados. Ele me olhou com uma calma terrível. Seus olhos, eu notei naquele momento, também pareciam ter perdido um pouco da cor. Estavam mais pálidos. Ele também bebia da água todos os dias. Você chama de vazio, Augusto. Eu chamo de ordem, de perfeição. Eles foram libertados das paixões inúteis, das dores do corpo, do barulho do pecado. Estão em paz. Uma paz que sua fé pequena e barulhenta não consegue compreender. A palavra barulhenta me atingiu como uma pedra. Ele se virou
e me deixou sozinho no meio sob o olhar sereno e vazio de uma dúzia de ex-pessoas. O ponto de ruptura veio quando um tropeiro que passava por ali a cada 2 meses para vender fumo e ferramentas chegou ao vilarejo. Ele chamou em frente à primeira casa e ninguém respondeu. Tentou na segunda, na terceira. Silêncio. Santa Rita estava em casa, mas era como uma aldeia fantasma. Eu o vi da janela da pequena casa paroquial. Vi os rostos nas janelas de outras casas, todos olhando para o forasteiro, sem expressão, apenas olhando. O homem, um sujeito grande e acostumado à vida dura, sentiu o peso daqueles olhares. Ele montou em sua mula e foi embora, apressado, sem nunca olhar para trás. Foi ali, vendo aquele homem fugir, que eu finalmente entendi tudo. Não era um milagre, era uma colheita, uma praga silenciosa que não apodrecia a carne, mas petrificava a alma. A entidade na pedra não curava ninguém. Ela trocava a humanidade imperfeita das pessoas por aquela ordem vazia, por aquela paz de cemitério. Ela estava refazendo aquele povo à sua própria imagem. E eu, na minha arrogância, na minha busca egoísta por um sinal, tinha sido o sacerdote que abençoou a praga. Eu tinha aberto o portão e entregado o rebanho. Aquele horror tinha a minha digital em cada detalhe. A culpa caiu sobre mim, fria e pesada, como a própria estátua no altar. Eu tinha que fazer alguma coisa. Fugir não era uma opção. A culpa me caçaria por onde eu fosse. A única penitência possível era destruir a causa de tudo aquilo. Destruir o menino de pedra. Esperei até o meio da noite, quando o silêncio no vilarejo era absoluto, pesado. Nos fundos da capela, encontrei o que precisava. Uma marreta de cabo curto, pesada e enferrujada. O metal frio nas minhas mãos me deu uma coragem que não era minha. Entrei na capela. O ar lá dentro estava gelado e com um cheiro denso daquele perfume sufocante de rosas e um cheiro de terra molhada. A luz fraca da lua que entrava por uma fresta na janela. A estátua no altar parecia brilhar. Por um instante tive a visão daquele bebê de olhos antigos me observando. Ergui a marreta acima da minha cabeça, reunindo toda a força que me restava. Meu alvo era a cabeça perfeitamente esculpida daquela coisa. Quando o golpe estava prestes a descer, uma mão segurou meu pulso. A força era de uma coisa que não era humana. Meu braço ficou paralisado. Olhei para o lado. Era Bento, o lavrador. Seu rosto era uma máscara inexpressiva e sua pele com aspecto de porcelana parecia refletir a luz da lua. Atrás dele, saindo das sombras, estavam os outros. Dona Sheila com seus olhos brancos e videntes, a menina que zumbia. Todos eles, movendo-se em uma sincronia silenciosa e terrível. Frei Matias passou por entre eles e parou na minha frente. Seu rosto era a imagem da serenidade. Não se destrói a perfeição, Augusto, ele disse. E a voz dele estava mudada. Era a sua voz, e por baixo dela, a mesma voz que ouvimos no morro, como se fosse uma só voz. Você nos trouxe a paz, mas sua alma ainda faz muito barulho. Ela precisa de silêncio. Eles me seguraram não com violência, mas com a eficiência calma de quem arruma um objeto no lugar. Bento forçou minha boca a se abrir. Matias pegou uma caneca da água do filtro e a derramou na minha garganta. O líquido era frio como gelo derretido e tinha gosto de pedra. O frio se espalhou pelos meus braços, minhas pernas, mas o terror, a minha humanidade barulhenta, lutou. Em um último ato de pânico, quando Bento afrouxou o aperto para pegar a caneca de volta, eu me debati com uma força que não era minha e corri. Corri sem olhar para trás, ouvindo não seus passos, mas um silêncio pesado que me caçava. Corri sentindo metade do meu corpo já dormente, quieto, enquanto a outra metade queimava de pavor. Eu escapei de Santa Rita, mas uma parte de mim ficou lá, petrificada no altar da minha própria arrogância. Tenho uma vida, uma esposa que não sabe que dorme com um homem pela metade e carrega um silêncio gelado dentro de mim que reza todos os dias.
para que ninguém nunca o escute. Relato 7. Boa noite, Dom. Meu nome é Silvia. Eu sempre fui do tipo pé no chão, sabe? Daquelas que ouve um relato e já fica procurando a explicação lógica. A janela que bateu com o vento, o cano que fez barulho. Para tudo existia uma resposta razoável. Era o que eu acreditava, pelo menos. Eu e meu marido, o William, moramos num apartamento num prédio residencial comum, um daqueles com vários blocos iguais. É o nosso canto, e até pouco tempo a nossa família era completa com a chegada do Nero. E ele não era só um gato. Quem tem um bicho em casa como um filho vai entender o que eu digo. O Nero era a minha paz. William trabalha muito, chega tarde, quase todo dia. Então, na maior parte do tempo, a companhia que eu tinha era a daquele bicho todo preto, de pelo brilhante e macio. Ele tinha o hábito de dormir no meu peito, me seguia do quarto para a sala, da sala para a cozinha, e ficava me observando com aquele olhar sonolento, piscando bem devagar, enquanto eu tentava me concentrar no trabalho. Ele era o silêncio bom, a presença que fazia o apartamento parecer menos vazio. Justamente por causa dele, a gente gastou um dinheiro que não podia para colocar tela de proteção em todas as janelas e na porta da sacada. A varanda é mínima. Só cabe um vaso de samambaia e um de comigo ninguém pode. Mas era a nossa paranoia. A regra número 1 da casa era, antes de abrir qualquer coisa, verifica a tela. E a gente sempre fazia isso. Sempre. A nossa rotina acabou numa terça-feira, um dia absolutamente comum. Quente, um pouco abafado. Eu tinha terminado de trabalhar, arrumado umas coisas em casa, e quando olhei no relógio, já passava das 6 da tarde. Fui até a cozinha, peguei o pacote de ração e balancei, fazendo aquele barulho que o Nero ouvia de qualquer canto do apartamento. Chamei por ele 1, 2 vezes. O silêncio que veio em resposta foi a primeira coisa estranha. Comecei a procurar, ainda calma. Olhei no nosso quarto debaixo da cama, abri o guarda-roupa, conferi a caixa de areia dele, nada. Fui até a área de serviço, depois para o pequeno escritório onde eu trabalho. Cada cômodo vazio me dava um aperto na garganta. Ele sempre vinha. Bastava ouvir o barulho dos grãos de ração no pote. Foi então que eu notei a porta de vidro da sacada. Ela estava só encostada, não trancada no ferrolho de cima. Senti o coração dar um pulo. Fui até lá prendendo o fôlego. A tela de proteção parecia normal, esticada, mas eu me agachei. Passei a mão pela base, onde ela se junta com a mureta de cimento, e senti um rasgo, um corte pequeno, quase invisível, bem rente à estrutura de alumínio, um defeito que não estava ali de manhã, um espaço pequeno, mas grande o suficiente para um corpo pequeno e insistente se esgueirar. Eu não conseguia processar. Liguei para o William, já com a voz de choro, mal conseguindo formar as frases. Ele tentou me acalmar do outro lado da linha, disse que estava a caminho, que Nero devia estar só escondido, assustado em algum canto do nosso andar, mas eu sabia que não. O buraco estava ali. Quando William chegou, já era noite fechada. Nós descemos e começamos a busca mais horrível da minha vida. Rodamos o térreo do prédio, um espaço com um pouco de grama e umas plantas meio secas. Chamamos por ele. Nossas vozes pareciam altas e desesperadas no silêncio entre os blocos. Procuramos na garagem debaixo de cada carro, nos cantos escuros que cheiravam a mofo e óleo. Interfonei para os poucos vizinhos com quem a gente trocava um bom dia. Ninguém tinha visto nada. A noite não passava, quente e úmida, e a cada minuto que passava, eu ia perdendo a esperança. Voltamos para o apartamento. Passava das 2 da madrugada. Estávamos exaustos, derrotados. William mal conseguiu tomar um banho e capotou na cama. Disse que de manhã a gente continuava. Eu não consegui nem pensar em dormir. Fiquei sentada no sofá da sala, no escuro, com a única luz sendo a de um poste lá da rua, que entrava amarelada pela janela. O silêncio dentro de casa era pesado, doía.
Um silêncio que só provava que o Nero não estava mais ali. Eu olhava para o arranhador dele no canto, para a almofada que ficava perto da TV. Cada objeto que era dele